Vamos lá, abram as suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 14, tá, irmãos? Antes de ler a palavra, eu quero fazer mais uma oração. Senhor, obrigado por todas as coisas, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, obrigado pelo teu Santo Espírito que nos trouxe aqui à tua casa, Pai, para te louvar e agradecer o teu santo e maravilhoso nome sobre as nossas vidas, Senhor. E nesse momento nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um de nós. Fala aos nossos corações, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui presente na tua casa, Senhor, teu Pai, que todos nós possamos sair cheios da tua sabedoria, do teu conhecimento e do teu saber. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e confiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, coloca lá no versículo de número 12. Esse versículo, ele só tem no capítulo 24 de Mateus. Porque esse texto que Mateus ele está falando, que Jesus ele chega e fala sobre a destruição do templo, o princípio das dores, esse texto ele está citado também lá no livro de Marcos, capítulo 13, e também lá no livro de Lucas, no capítulo 21. Como Jesus ele havia falado nesse capítulo 24, ele chegou e disse assim: Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Versículos 5 e 6. Aí ele vai falar: ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. E ele diz para que a gente não venha se assustar. Sabe uma coisa que é interessante? Isso é coisa que acontece já desde a época de Jesus, ou de muito tempo até os dias de hoje. Tem muita gente, crente e não crente, que está tentando descobrir quando que o mundo vai acabar. Olha só que coisa interessante. Jesus ele fala sobre sinais acerca que vão anteceder a sua volta. Só que você começa a ouvir muita gente não crente, ou seja, que não acredita nessa palavra, e começa a especular. E existem muitas teorias que
As pessoas elas chegam e falam sobre guerra, sobre tragédias, sobre desastres, sabe, sobre coisas sobrenaturais que muita gente começa a especular. Eles falam sobre ameaças que vêm lá do céu, do espaço. Quantas e quantas vezes a gente não ouviu falar de meteoros que estão vindo na direção do nosso planeta? E as pessoas elas dizem, né, muitos cientistas dizem que se bater na Terra, vai tirar ela da rotação. E se tira o nosso planeta da rotação, o que acontece? Destruição e caos total. Acerca da mensagem dessa noite, ela não está sendo baseada exatamente na questão do princípio das dores. Há um ano atrás, mais ou menos, eu cheguei e usei esse mesmo texto para pegar e falar sobre a certeza da nossa salvação. E esse texto em que Jesus ele chega e ele vai falar com os seus discípulos, esses discípulos eles fazem uma pergunta para Jesus acerca daquilo que está escrito no começo desse capítulo, que os discípulos eles chegaram para Jesus, depois vocês conferem nos outros evangelhos, em Marcos e Lucas também, eles chegam e começam a mostrar a glória do templo, um templo que foi levantado pelo rei Herodes no passado, e era um templo magnífico, muito bonito, suntuoso, luxuoso. E os discípulos eles começam a mostrar a beleza para Jesus do templo, e Jesus ele chega e fala que ia chegar um tempo em que esse templo ele ia ser derrubado, ele ia ser destruído. E por causa disso, os discípulos eles fazem 3 perguntas. Acompanhem comigo lá no versículo de número 1. Aliás, perdão, versículo de número 3. Quando Jesus ele chega e fala acerca da destruição do templo, eles chegaram e perguntaram para Jesus: quando vai acontecer essa destruição? Né? Versículo 3, ele está dizendo assim, eles perguntam para Jesus: quando sucederão essas coisas? Eles perguntam para Jesus: quando vai ser a destruição? Porque Jesus tinha falado que o templo ele ia ser derrubado. Segunda pergunta que eles fazem para Jesus: qual vai ser o sinal da sua vinda? E que sinal haverá da tua vinda? A terceira pergunta: quando vai ser a consumação do século? Olha só que interessante. Naquele tempo, quando Jesus ele chegou e fez isso daí, falou sobre essas coisas, essa primeira pergunta ela foi respondida. Ela foi respondida mais ou menos de 30 a 35 anos depois, lá nos anos 70, quando o templo de Jerusalém ele foi destruído. Uma invasão do general romano chamado Tito, em que ele chegou e ele entrou para chegar e destruir Jerusalém, arrasar a cidade e principalmente a grande obra dos judeus, que era o templo de Jerusalém. A segunda e a terceira pergunta, elas são incógnitas. Qual o sinal da vinda de Jesus e quando vai ser a consumação dos séculos? Nós lemos hoje no capítulo 1 de Atos, no versículo 7, em que Jesus ele chega e fala que só Deus vai saber o dia do retorno. O sinal da vinda de Jesus Cristo, uma coisa que é interessante, é que todo mundo, durante todo esse tempo, nesses 2000 anos que se passaram, em muitos lugares do mundo, todas as pessoas elas chegaram e falaram: o fim dos tempos está chegando. Hoje nós, no mundo em que nós vivemos, nós estamos vendo o quê? Guerras, certo? Nós estamos vendo guerra entre nações, guerras entre países, guerra entre uma naçãozinha pequena com uma nação poderosa, e que todo mundo ficou com medo de chegar e desencadear uma guerra mundial, onde as maiores potências elas estão contra tudo isso daí, contra a briga interna praticamente entre a Rússia e a Ucrânia, que já está no 3º ano, desde a época do final da pandemia, e agora a gente está passando por uma outra situação, uma outra guerra que muitos dizem ser a pior que pode existir, é a guerra que está acontecendo lá na faixa de Gaza, onde muitos inocentes estão morrendo, onde muitos países, inclusive o nosso, estão dando palpite, não que não tenha que dar, mas isso está inflamando o mundo de tal maneira
em que todo mundo, ou muita gente está pensando, o fim do mundo está chegando. Não é verdade? Muita gente no mundo está pensando assim, nossa, uma coisa tão pequenininha que está acontecendo num pedacinho de terra, como que pode desencadear uma situação mundial para chegar e destruir o mundo? Mas o que é interessante é que Jesus ele vai falar uma coisa extremamente importante. Olha no versículo 4, o que está dizendo. Jesus ele chega e fala assim, vede que ninguém vos engane. Olha só que interessante. Por que Jesus ele chega e fala para ninguém vos enganar? Quando a gente começa a olhar um pouquinho da história do mundo, dependendo da sua região, dependendo da sua localidade, a gente vai chegar e ver dentro do decorrer da história algumas catástrofes mundiais que na época, com certeza, muita gente provavelmente deve ter olhado para a palavra de Deus e falado, Jesus ele está voltando, porque vai acontecer a consumação dos séculos. Por exemplo, na Idade Média, nós já ouvimos falar da peste que assolou a Europa, e que milhões e milhões de pessoas morreram, né? E aí, não aqui nesse capítulo 24 de Mateus, mas se eu não me engano em Lucas, vai dizer e vai falar sobre pestes, sobre fome. A peste que aconteceu na Idade Média gerou fome. Aliás, fome é uma coisa recorrente em todos os tempos. Vocês podem reparar que desde as épocas da pregação do Evangelho, né, pela igreja primitiva, nós vamos ver Paulo chegar e levantar fundos para poder sustentar os irmãos de Jerusalém, porque estavam passando fome. A fome, ela sempre existiu, uma coisa recorrente que acontece em todo e qualquer lugar. Por exemplo, outras grandes tragédias mundiais, a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial. Com certeza, as pessoas que viveram naqueles tempos falaram, o fim do mundo está acabando, o fim do mundo está chegando. A Segunda Grande Guerra Mundial teve o quê? A utilização da bomba atômica, que acabou com 2 cidades lá do Japão, e todo mundo pensou, o mundo vai acabar. Então aí Jesus ele chega e fala que naquele tempo, ele chega e fala, cuidado, ninguém vos engane. Por quê? O dia e a hora ninguém sabe quando vai chegar. O interessante é que logo no começo da caminhada, da implantação da igreja, já começaram a aparecer muitas pessoas falando que o mundo ia acabar e que Jesus ia voltar, sem nem mesmo ter começado a pregação do Evangelho, sem nem mesmo chegar e ter invadido o mundo naquela época. 2000 anos depois, quase, existem centenas de nações, centenas de povos que ainda não receberam e não conhecem o Evangelho. É interessante que nesse mundo de internet que nós vivemos, a gente pensa assim, como que pessoas do outro lado do mundo nunca ouviram falar de Jesus Cristo? Uma outra coisa mais interessante ainda, existem países onde eles são dominados por pessoas que detêm o domínio total do país, onde a internet ela é o quê? Limitada. O que acontece no mundo afora não entra dentro desse ou daquele país. Então a gente pode perceber e pode ver, sem contar povos, tribos, né, que chegam e nem têm essa tecnologia que a gente tem a internet aqui nos nossos tempos para poder chegar e nos comunicar e a gente saber o que acontece no mundo inteiro. Então a gente vai ver que ainda carece de muita coisa para acontecer, para a palavra de Deus ela poder chegar e atingir todas as coisas. E aí a gente vai chegar e vai pensar no seguinte, por que Jesus ele chegou e falou para ninguém nos enganar? E aí eu cito o versículo 12, onde Jesus ele chega e fala
por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, uma coisa interessante que Mateus ele cita e Mateus ele fala, que só está escrito nesse evangelho, não está escrito nos outros evangelhos. Quando você vai começar a fazer a comparação dos textos dessas três passagens, você vai ver o seguinte, que Jesus, depois que ele vai falar acerca dos rumores, acerca do princípio das dores, ou seja, isso é somente o começo das tribulações que vão acontecer a nível mundial, para vocês poderem perceber o que vai acontecer. E aí a gente vai começar a ver a comparação, e ver com o livro de Marcos e ver com o livro de Lucas, que Jesus ele começa existe um caminho diferente nesses dois livros, onde Jesus ele começa a preparar os seus discípulos acerca de como eles têm que proceder diante das autoridades, acerca da importância que eles têm que ter acerca de empregar o evangelho do reino e anunciar a palavra de Deus. Só que quando a gente chega em Mateus, Jesus ele vai falar sobre o amor que vai se esfriar. E esse esfriamento do amor é uma coisa que nós podemos ver que provavelmente é uma coisa exclusiva do nosso tempo. Porque em nenhum outro tempo, quando aconteceram as tragédias a nível mundial ou local, não se falava acerca do esfriamento do amor. Mas em nosso tempo nós estamos vendo o esfriamento do amor. Então Jesus, através do livro de Mateus, e desses três evangelhos, uma coisa que é interessante, Mateus foi o único que andou com Jesus. Vocês vão poder falar para mim, mas Marcos não andou com Jesus, mas Marcos ele faz um relato de quem? Quem é que ditou para Marcos o evangelho que ele escreveu? Pedro, né? E Pedro andou com Jesus. Mas vocês imaginam o seguinte, a partir do momento em que alguém chega aí e vai falando para uma outra pessoa fazer as anotações para criar um livro, você imagina, por exemplo, Lucas ele não viveu no tempo de Jesus, não andou com Jesus, ele chegou na época de Paulo, e o que ele fez? Por ele ser uma pessoa bem estudada, bem rodada, um médico, um conhecedor da ciência, um detalhista, ele chegou e começou a coletar a informação de todo aquele povo que andou com Jesus na época para chegar e fazer o seu livro. E aí a gente vê Mateus, que ele andou e ele escreveu. Eu vou dizer para vocês que esse versículo, ele é um versículo extremamente interessante para nós. Por quê? Vamos começar a analisar o que vem antes do versículo. Olha só o que Mateus ele vai falar no versículo 9. Ele vai fazer algumas exortações e alguns alertas. Ele vai falar, olha, né, ele logo em seguida o princípio das dores, ele vai falar assim: vocês serão atribulados, matarão vocês, os discípulos de Jesus, vocês serão odiados em todas as nações, por causa do nome dele. Muitos vão se escandalizar, muitos vão trair, muitos vão odiar, vão se levantar muitos falsos profetas, principalmente nos nossos tempos existem muitos falsos profetas. O que significa falsos profetas? Tem muita gente determinando hora, determinando o dia da volta de Cristo, determinando hora, determinando o dia do fim do mundo, e até hoje ninguém acertou. Se só Deus sabe, como é que alguém pode chegar e saber o que Deus sabe? Aí ele vai chegar e vai falar assim, que vão enganar a muitos, e ele vai falar no versículo 12, na minha versão ele está dizendo assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora preste atenção, eu peguei algumas versões de Bíblias, talvez você tenha uma Bíblia com algumas dessas versões. Na versão NVI, esse versículo está dizendo assim, muito parecido: por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele vai dizer assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará.
A gente começa a entender um outro sentido da palavra iniquidade. Na NVT, Nova Versão Transformadora, ele vai dizer assim: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Olha só, quando a gente começa a fazer comparação com outras Bíblias, o nosso entendimento ele começa a aumentar. Na Almeida 21 e na Nova Almeida atualizada, eles falam: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Na Revista Corrigida e na Almeida Corrigida Fiel vai dizer assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então olha só como a palavra iniquidade, em outras versões, ele vai dizer pecado e ele vai dizer maldade. Quando a gente começa a chegar e pegar o significado da palavra iniquidade, a gente vai ver que no dicionário ele vai estar escrito assim: caráter do que é iníquo. A gente fica na mesma, né? A maioria de nós não entende o significado de algumas palavras e a gente fica na mesma. Mas ele vai dizer assim, continuando: contrário à justiça. Então a gente vai pensar, significa injustiça. Iniquidade, maldade, perversidade. Aquele que já está acostumado a pecar, olha só que interessante, aquele que já está acostumado a pecar, sem se importar com as consequências ou com relação à vergonha de cometer o pecado. Fala para crentes: e aquele que transgride a lei. Aí eu começo a pensar com vocês, irmãos, por que o amor está se esfriando? Só a simples versão que a gente chega e pega de uma outra versão, onde fala que a maldade e o pecado ele está aumentando, a gente começa a olhar para os nossos dias, a gente começa a olhar para as pessoas com quem nós convivemos, e aí eu vou dizer para vocês: será que o amor não está esfriando? Dentro dos nossos corações, nós imaginamos isso. Existe tanta coisa acontecendo. O que a gente faz quando a gente vê coisa ruim acontecendo à nossa volta? A gente começa a se blindar. O que é se blindar? A gente começa a construir uma muralha em nossa volta para não deixar que as coisas que acontecem lá fora, elas entrem dentro do nosso coração e da nossa vida. Quer ver um exemplo que a gente faz? E a gente faz isso demais sem a gente perceber. Quem é pai ou quem é mãe sabe o que eu vou falar. Quando você teve, se você se lembrar do seu filho de um tempo atrás, você vai lembrar o seguinte: pelo menos nós que amamos família, nós que somos cristãos, a gente, quando a gente tem filho, o que a gente faz? A gente protege ele de todas as formas. A gente impede que as coisas ruins do mundo elas entrem dentro da nossa casa, para que não influencie nosso filho de uma maneira errada. Só que é lógico, uma coisa que a gente não consegue proteger os nossos filhos é do quê? Da maldade que existe dentro da escola, não é verdade? A maldade que existe dentro da escola, ela não é só relacionada ao bullying, mas ela é relacionada ao quê? Ela é relacionada ao mundo da transgressão, ao mundo das drogas, ao mundo das pessoas más que chegam e influenciam. Você já reparou que uma coisa que é interessante, que a gente chega e a gente vê acontecer nas nossas famílias e vê acontecer em outras famílias? Você já reparou que muitos filhos, eles chegam e eles ficam, e a gente não dá para entender, tá, irmãos? Mas muitos filhos, eles chegam e sentem uma atração por aquilo que não é bom. Já reparou isso aí? Gozado que atração por aquilo que é bom, ninguém tem. Atração por aquilo que é bom, ninguém tem. Quando você chega e vê assim uma pessoa
Imagina assim, você que é pai, você que é mãe, e você projeta uma pessoa boa para o seu filho, para a sua filha, você começa a olhar nas amizades, no meio daquelas pessoas, você chega e começa assim, você fala, nossa, aquela pessoa ali, parece que é a pessoa ideal para o nosso filho. E aí você chega e você começa a mostrar as qualidades da pessoa, não tem interesse nenhum, não vê graça nenhuma, mas naquilo que não presta, naquilo que é o errado. Vamos falar uma coisa interessante para o nosso meio. Eu detesto, tá, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu fico extremamente decepcionado com a qualidade da nossa música. Nossa música, que eu digo não é cristã, mas eu fico extremamente decepcionado com a qualidade da nossa música brasileira. Lógico que isso aí que eu estou falando, tem um monte de gente que vai falar, nossa, que absurdo. Mas, irmãos, não entra na minha cabeça a batida do funk e as palavras e as letras das músicas do funk que se canta dentro do nosso país. Repara, irmãos, filho de crente pequenininho está rebolando e dançando na mesma batida disso daí, e a gente chega e a gente nunca ensinou para os nossos filhos essas coisas. A gente nunca ensinou para os filhos da gente. Eu acredito que você nunca ensinou, mas o danadinho, quando ele vê na televisão, a danadinha, quando vê na televisão e vê nos shows, quer rebolar igualzinho, acha bonitinho, mostrar o que não deve, né? Mostrar o que não deve, e acha que está arrasando. E pode reparar, irmãos, nos aniversários principalmente, todo mundo acha engraçadinho. E quando eu falo todo mundo, eu não estou nem falando das pessoas que não são convertidas, estou falando de nós crentes. Os irmãos e as irmãs, elas acham bonitinho, uma criancinha inocentinha. Mas olha só, o que eu estou falando pode até ser inocente lá naquele. Agora, gente, inário. Qual é a criança que gosta de cantar inário? Qual é a criança que gosta de cantar inário? Ela chega e não se empolga. Por quê? Porque o acorde do violão, o acorde do piano, não é a mesma sensação e emoção do batidão do funk. Não é. Então aí você vê o seguinte, olha só como um pecado, quando a gente chega e fala, uma criança quando nasce é inocentinha. Irmãos, depois que Adão pecou, qualquer um que nasceu veio ao mundo já está coberto de pecado. Não interessa se é criancinha, não interessa se já é um adulto, não interessa se é um idoso. Jesus, ele chega e ele começa a falar, sabe, sobre todas essas coisas. Mas voltando a falar do esfriamento do amor, a gente tem que começar a ficar preocupado. Sabe por quê? Todas essas coisas que acontecem, como eu falei, a gente começa a blindar a nossa família, a gente começa a blindar os nossos filhos, mas chega um momento que a gente não consegue dominá-los. Muitos não conseguem dominar os filhos já na pré-adolescência, na adolescência ou na juventude, na mocidade, não importa qual é o tempo. Os pais, seja na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na mocidade, em algum tempo os pais não vão dominar mais os seus filhos. O dominar que eu digo não é dominar com relação ao sistema rígido que nós às vezes criamos dentro das nossas casas. Hoje em dia praticamente ninguém faz isso. A gente fala isso mais dos nossos antepassados, né? Que a criação era extremamente rígida. Alguns de nós é saudosista, que acha que aquele tempo lá foi extremamente bom, porque pelo menos os filhos eles andavam no bom caminho, não se desviavam nem para um lado nem para outro. Mas vivemos um outro tempo em que nós somos obrigados a entrar no curso desse mundo,
E nós devemos de quê? Nós devemos de alertar os nossos filhos para que eles não venham a cair no curso do mal. E esse não vir a cair no curso do mal, ele está extremamente ligado nesse versículo 12, que o amor de muita gente vai se esfriar. Porque você pensa o seguinte, a gente, dentro das nossas vidas, nós temos algumas determinadas considerações. Nós consideramos algumas pessoas como amigas, nós consideramos algumas pessoas como irmãos. Agora eu vou dizer para vocês, e quando essa ou aquela pessoa te decepciona? E quando essa ou aquela pessoa pisa na bola com você? E quando você pisou na bola com seu melhor amigo? E quando você pisou na bola com o seu pai, sua mãe? E quando você pisou na bola com o seu filho? E quando? Né? Então a gente começa a pensar o seguinte: o que isso tudo vai causar? Não existe nada que a gente faça que não possa ser reparado a partir do momento que nós nos arrependemos. Só que vivemos um tempo de intolerância em que as pessoas, elas não perdoam mais. As pessoas, elas nem pedem mais perdão. O amor, uma das grandes características do amor é que ele perdoa e ele pede perdão. Abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 3, uma coisa interessante que vai dizer, que Paulo ele vai falar acerca do amor. Primeiro Coríntios capítulo 3. Nós constantemente reclamamos que nosso amor está esfriando por causa das outras pessoas. Só que nós nos esquecemos do que Paulo fala sobre as características do amor. Vamos acompanhar novamente um texto que você conhece muitíssimo bem. Até quem não é crente conhece muito bem esse texto. Versículo 4. Vamos ler as características do amor. O que o amor é? Paciente. O amor é benigno. Ele não é ciumento. O fana, se você tiver na sua versão, o amor, o significado dele é: o amor ele não é orgulhoso ou vaidoso. Já viu pessoa orgulhosa ou pessoa vaidosa? Nós somos isso aí. O amor ele não é ensoberbece. Na minha versão, o amor, o significado da palavra ensoberbecer é: o amor ele não é arrogante. Já viu aquelas pessoas extremamente arrogantes que elas acham que é isso? Olha só as características do amor. O amor ele não é, versículo 5, inconveniente. Temos que saber quais são os nossos limites. O amor ele não é interesseiro. O amor ele não é exasperado, né? O significado de exasperado, talvez a sua Bíblia tenha outro significado. O amor ele não é irascível, ele não é enfurecido, ele não leva a ira. Outra coisa que Paulo fala: o amor ele não é ressentido. Olha só, o amor ele não é ressentido. Significa o quê? A partir do momento que guardamos mágoa, nós temos esse ressentimento. O amor ele não se alegra com injustiça, ou seja, ele se alegra com a justiça, né? E além de ele se alegrar com a justiça, ele regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre. Quando a gente fala de tudo sofre, a gente pensa assim: nossa, o amor tudo sofre. Mas reparem só, dentro do meio cristão,
não existe mais diferença nenhuma com os casais lá fora do mundo. Esse tudo sofre não existe no amor. A mesma porcentagem de pessoas não cristãs que se separam dentro das igrejas acontece a mesma coisa. Outra característica do amor: o amor, ele tudo crê. Lembra que eu falei que nós blindamos as nossas famílias, os nossos filhos? A partir do momento em que nós blindamos, entenda bem o que eu vou falar. Blindar não é proteger. Quando você protege, você ensina o mal que eles podem chegar e estar de frente em algum dia no futuro deles. A gente, e eu falo isso porque eu fui assim, tá? A gente, quando os nossos filhos são pequenos, a nossa vontade é criar eles dentro de uma redoma ao qual as coisas ruins do mundo, elas não entram dentro dessa redoma. Só que isso é errado. Isso é errado porque é exatamente o fato de eu chegar e falar que nós blindamos. A partir do momento em que você blinda, você proíbe qualquer notícia ruim de entrar lá dentro. Por que a gente faz isso? Porque a gente começa a olhar para um ser tão indefeso, um ser tão frágil, a gente chega e fala assim: não, ele não tem capacidade para entender as coisas ruins lá no mundo e chegar a entender. Aí você repara o seguinte: eu já contei uma experiência desse tipo, que quando a gente brinda aos nossos filhos e eles começam a conviver com outras crianças, seja na escola, seja dentro da própria igreja, o que acontece? Você blinda de tal maneira onde você não ensina que a maldade existe, porque a gente só ensina que a bondade existe, quando a gente blinda. E o que acontece com seu filho? Ele vira saco de pancada. Essa é a realidade. Ele vira saco de pancada. Eu tive um sobrinho meu que, de tanto que foi blindado, ele virou saco de pancada de uma menina que era mais nova do que ele dentro da igreja. E ele sempre aprendeu, pequenininho, ele sempre aprendeu que menina não se bate. Só que ele não aprendeu que ele tinha que se defender. Não revidar, mas ele não aprendeu que tinha que se defender. Ele sempre aprendeu o seguinte: não se bate em menina. E realmente não se bate. Mas o que acontecia? Toda vez que ele ia para o culto e essa criancinha estava na mesma salinha que ele voltava com 2, 3 marcas de dentadura, de dente cravado nos braços e no corpo dele. E ele segurava o choro. Até que um dia o pai dele e a mãe dele não aguentou chegar e falar: a próxima vez que essa menina vier fazer alguma coisa com você, parte para cima. Dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja. Então, olha só o significado de blindar. Quando você blinda, você não deixa nada de ruim entrar. Mas não é a questão de não deixar. Desde pequeno, nós temos que chegar e fazer o quê? Falar que o mal existe. Ensinar que o mal ele não é bom, mas que ele pode chegar e vir. E aí temos que ensinar que ele tem que se proteger. Mas vamos continuar. Olha só que interessante quando Paulo ele vai falar. Vamos ver onde é que eu parei. Tudo crê, né? Ele tudo sofre, ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu vou dizer para vocês, irmãos, do versículo 4 até o versículo 7, quantas características do amor você consegue cumprir? Quantas características do amor você e eu conseguimos cumprir? Aí eu vou dizer para vocês, o amor ele está se esfriando por causa das coisas que acontecem ao nosso redor ou por causa de nós mesmos? As duas coisas. Só que o amor ele está se esfriando dentro da nossa vida, em primeiro lugar, por nossa própria causa. Porque quando você e eu, quando nós começamos a olhar o que Paulo ele começa a falar acerca do amor,
ele vai falar no versículo 8 uma coisa extremamente importante: o amor jamais acaba. Quando a gente olha para Deus, irmãos, Deus ele ama a gente com um amor que, independente das nossas falhas, independente dos nossos erros, independente das nossas atitudes, independente dos pecados e da maldade que existe dentro do nosso coração, Deus ele ama a gente com a mesma intensidade que no primeiro dia que ele nos criou. E aí, a gente muitas vezes, eu vou falar para vocês, irmãos, a gente chega e muitas vezes quando a gente vem da igreja, muitas vezes quando a gente vai fazer alguma coisa para a obra de Deus ou para Deus, a gente não sente nada dentro do nosso coração. E quando a gente fez aquela série de mensagens, em algumas igrejas, Jesus ele chega e fala, não somente na primeira igreja de Éfeso, acerca do primeiro amor que eles deixaram, mas Jesus ele chega a falar que através das obras, alguns irmãos eles tinham amor dentro deles, outros irmãos faziam as obras e não tinham amor nenhum. Então a gente vai chegar e vai ver que, como Paulo ele vai terminar no versículo 13 desse capítulo, que o amor ele é maior de todas as coisas, é que se a gente não aprender, eu não vou nem dizer a gente chegar e fazer e exercer, porque realmente, humanamente falando, é impossível a gente chegar e conseguir seguir todas as coisas. Você pode ser paciente, você pode ser bondoso, você pode não ser ciumento, você pode não ser orgulhoso, você pode não ser arrogante, por enquanto está tudo bem. Você pode não ser inconveniente, tudo isso daí até certo ponto a gente consegue fazer. Você pode não ser interesseiro, aí já começa a complicar a nossa vida. Que a gente começa a perceber que existe interesse para tudo quanto é lado. São raras e poucas as pessoas que fazem algumas coisas uns para os outros sem interesse nenhum. Mesmo que ela não tenha interesse nessa ou naquela pessoa dela chegar e fazer, ela tem interesse numa coisa. Ela tem interesse em Deus abençoar a vida dela. E a partir do momento em que ela faz alguma coisa pensando que Deus ele vai fazer alguma coisa na vida da gente, ele passa a ser interesse. Jesus ele chega e quando ele vai falar sobre as bem-aventuranças, ele vai falar assim, no sentido de que quando você faz as coisas por amor ao nome dele, por amor a Deus, você está sendo bem-aventurado. E é muito diferente daquilo que a gente faz no interesse. Porque a gente pensa muitas vezes o seguinte, sabe? Às vezes a gente está enfermo, às vezes a gente está atribulado, às vezes a gente tem algum problema dentro da nossa casa e a gente vai fazer alguma coisa olhando para os outros, pensando assim, Deus ele vai chegar e vai cuidar disso tudo na minha vida. Não é bem assim. Porque Deus, quando ele fez tudo na nossa vida, através de Cristo Jesus, ele não olhou para nenhuma falha, nenhum erro nosso. Ele chegou e falou para Jesus, vai lá e faz. E Jesus, obedientemente, por amor à palavra, por amor ao seu Pai, ele foi e fez exatamente o que Deus mandou. Mas Jesus, quando ele fez, ele não fez pensando alguma coisa em troca. Ele não fez porque chegou e falou, não, Deus ele vai chegar e me levar numa posição onde eu vou estar tão superior quanto a presença do meu Pai. Tudo aquilo que Jesus ele chegou e ele fez em obediência e amor ao Pai, não porque ele seria colocado numa posição maior ainda. Isso é uma coisa que é difícil da gente chegar e conseguir entender e a gente aprender. Vamos continuar, sabe? A gente chega e fala assim, por exemplo, o amor ele não é irado, ele não se enfurece. Aí já é difícil, né? Porque quando alguém pisa no nosso calo, a gente pensa assim, a gente não pensa só na dor, a gente pensa em revidar. Não tem aquele ditado que diz, que pisou no calo, levou? A gente é mais ou menos assim. Então a gente começa a ver assim, o amor ele não é ressentido. O que tem de irmão, o que tem de irmã,
magoado com coisas que acontecem na vida, magoado com coisas que vão e aí o pior não é isso. E olha assim, começa a acumular. E aí eu vou lembrar daquele versículo que um abismo traz outro abismo. A mágoa é exatamente isso. Quando você chega e você guarda uma mágoa, ela vai crescendo, ou seja, os abismos vão começando a crescer dentro de você. E o que a gente passa a ser? A gente passa a ser uma pessoa amarga na vida. E uma pessoa amarga não tem nada a ver com uma pessoa amável. E olha, reparem só, como está cheio de irmãos e irmãs que são amargos na sua vida. E às vezes a pessoa nem percebe. Às vezes as pessoas elas chegam e falam, não, esse irmão é assim mesmo. Não pode, gente. Esse negócio que é assim mesmo, não pode. Sabe por que não pode? As pessoas lá fora no mundo, elas veem a gente. Elas olham para a gente. E não tem essa de chegar e falar, eu sou assim, não mudo. Eu acho que não tem exemplo maior do que Paulo. Quando você começa a olhar e estudar e pensar de como o apóstolo Paulo ele era antes de se converter e depois que ele se converteu, cara, ele era extremamente radical. Era uma pessoa extremamente chata. Ele tinha assim uma mentalidade militar. Ele chegava tipo assim, ele não admitia nada que saísse fora da doutrina da lei. Nada. Por isso que ele saiu matando o cristão. Por isso que ele saiu prendendo o cristão. Depois que ele se converte, a gente vai chegar e ver lá nos primeiros momentos de conversão, ele sai para pregar, os crentes eles olhavam, quem é esse cara? Os crentes que ouviam ele pregar e conheciam ele antes, pensavam assim, o cara era assim, e agora ele mudou da água para o vinho, como diz o ditado. Aí tem. E é verdade. Aí tem. A gente chega e muitas vezes uma pessoa, ela chega assim, sofre uma transformação. O que Jesus ele fez nessa ou naquela vida, e você e eu que conhecemos essa pessoa, a gente chega e fala, não, eu não acredito que essa pessoa mudou tanto assim. Aí a gente começa a ver assim, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Aí a gente vai pensar assim, nós temos uma resposta, uma justificativa para isso. Mas está cheio de gente aí fora no mundo que engana. Aí acontece, passa um pouquinho de tempo depois, eu já cansei de ver pessoas, irmãos falando assim, eu não falei que esse ou aquele era assim? Agora, olha só para Jesus, olha que coisa interessante de Jesus. Jesus, quando ele vai chegar, ele vai falar sobre pessoas as quais ele curou. Algumas Jesus ele chega e fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? E aí a gente vai pensar assim, será que todas essas pessoas, depois que elas se converteram, elas passaram a ser perfeitas? Elas passaram a ser isso ou aquilo? Não, e nem nós, mas existe uma coisa que, por exemplo, Jesus ele chega e vai falar sobre aquele jovem rico. Quando ele chega e ele vai falar o que eu preciso para chegar e ter e herdar a vida eterna, vai dizer que Jesus o amou, mas ele sabia do que estava dentro do coração daquele homem. Jesus ele falou, ele o amou e disse, vende tudo que você tem e me segue. E isso assim, Jesus sendo Deus, ele sabia o que estava no coração daquele homem. O que aquele homem fez? Não podemos falar que ele fez exatamente aquilo que Jesus pensou, mas ele sabendo que o coração daquele homem ele tinha, e Jesus falou que o amou, ou seja, até o último momento, Jesus ele acreditou que aquela pessoa poderia mudar. E a gente, quando alguém vem com alguma coisa, alguma notícia, vem falando alguma coisa para a vida da gente, ou mostrando, o que a gente faz? A gente chega e acredita desacreditando. Uma coisa esquisita, né?
Ou seja, na realidade a gente não acredita coisa nenhuma. A pessoa fala e a gente chega e fala, legal. E a gente pensa dentro de nós, será que isso daí vai rolar? Dentro do nosso coração, não importa se você sabe o que a pessoa vai ser ou não vai ser, você tem que crer que essa pessoa vai mudar. Por que eu digo que você tem que crer que essa pessoa vai mudar? Olha para dentro de você. Se você olhar para dentro de você, você vai ver que você e eu somos completamente iguais a todas essas pessoas que pisam na bola com a gente. Nós somos completamente iguais. Que diferença nós temos? Nada. Não vou nem falar das pessoas lá fora do mundo, vou falar de gente que é crente. Que diferença nós temos? Nenhuma diferença. Porque quando nós começamos, se nós começarmos a olhar e ver que tipo e qualidade de pessoas que nós fomos e que nós somos, que nós não fizemos ainda por chegar aonde temos que chegar, a gente vai começar a olhar e falar assim, eu não tenho diferença nenhuma do que aquele que não presta dentro da igreja. Eu não tenho e você não tem. Porque quando você olha para dentro de você e você enxerga as coisas ruins que você tem dentro de você, irmãos, nós não somos nada. Porque se a gente não conseguir seguir o que estão nesses 4 versículos em 1 Coríntios capítulo 13, a gente não é aquilo que Deus ele quer que a gente seja. Aí eu falo para vocês, nós temos que tomar cuidado, porque o nosso amor ele pode se esfriar. O nosso amor ele pode se esfriar. Aí Jesus ele vai terminar essa parte, voltando lá em Mateus 24. Versículo 13. Quem perseverar até o fim será salvo. Os 3 evangelhos eles são mais ou menos parecidos. Nós vamos perseverar no quê? Aonde nós temos que perseverar? Nós temos que perseverar aonde? Se Jesus ele estava falando que o amor vai esfriar, nós temos que perseverar em manter esse amor aquecido. Se a gente não conseguir manter esse amor aquecido, muitas coisas virão para esfriar o nosso amor, para endurecer a nossa posição. Irmãos, temos que tomar cuidado com isso, porque Jesus ele vai terminar dizendo assim, esse evangelho será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Por que eu estou falando isso? Eu não estou nem falando acerca da gente chegar, da gente entrar ou não na eternidade. Mas dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus, acerca da pregação do Evangelho, olha quão longe nós, com o nosso esfriamento, nós estamos de chegar e fazer ou ser um desses missionários que tem o dever de chegar e levar essa palavra do Senhor. Com o esfriamento, a gente não consegue pregar. O que é você pregar? O que é você levar a mensagem? É você levar a mensagem com convicção. O que é você levar com convicção? Não é você chegar e convencer a pessoa que está recebendo a palavra de Deus. Não é você chegar e você pregar e anunciar com a sua convicção das coisas que você fez e você teve. Mas é exatamente isso que nós vemos na divisa da campanha. Quem vai chegar e trabalhar e tocar nos corações é o Espírito de Deus. Se você não fizer as coisas crendo que o Espírito está com você para fazer essas coisas,
A gente pode falar qualquer coisa, as palavras mais bonitas, você pode preparar a melhor mensagem, você pode preparar o melhor tipo de evangelização. Não vai alcançar as pessoas lá fora. E eu já vou dizer para vocês, aonde nós começamos a enxergar isso? Dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, juntamente com os nossos próprios filhos e os nossos próprios pais. Por que será que a gente, algumas vezes que a gente tentou, a gente não conseguiu converter? É só porque eles nos conhecem? Não. É porque nós fazemos e falamos as coisas por imposição. O interessante é que quando a gente vê no Antigo Testamento, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quando a gente tem um coração voltado para o Espírito de Deus, a gente começa a passar por cima de todas essas coisas. A gente começa a passar por cima de todas as afrontas e todos os desaforos e todas as coisas que as pessoas elas chegam, dizem, falam e fazem contra nós. E a gente fazendo que como é que fala? Usar aquela frase, né, que muitas vezes, muitas não, hoje em dia não tem mais efeito nenhum. Você lembra lá no passado quando você ouviu a mensagem do Evangelho de alguém chegar e falar para você que não faz mais efeito nenhum nos dias de hoje? Jesus te ama e eu também. Você já deve ter ouvido muito isso lá no passado. Hoje em dia, a gente ouve alguém falando isso, não vamos rir na frente, mas dentro do nosso coração nós estamos rindo, porque ninguém acredita. A gente chegar e falar, Jesus te ama, eu também te amo. As nossas atitudes, elas não correspondem às palavras que nós falamos. Por isso que o amor está esfriando. Nós temos que nos preocupar com isso daí. Temos que nos preocupar em deixar que o Espírito Santo de Deus ele trabalhe nas nossas vidas. Não estou falando que a gente tem que virar sapato, chão, calçado ou capacho, sei lá, o que quer que seja, para a gente chegar e deixar as pessoas pisarem por cima da gente. Não, as pessoas, nós não vivemos e não estamos para viver para ser pisados. Mas muitas vezes temos que passar por cima de determinadas coisas na vida da gente para a gente deixar o Espírito de Deus trabalhar através das nossas vidas para que eles venham conhecer realmente esse amor que nós muitas vezes falamos e nós não conseguimos por atitudes expressar esse amor que tanto falamos que nós temos pelo Senhor. E fica esse alerta aqui.